E olha, o período da gravidez é também um período de muitos gastos para a mulher, né? São consultas, exames, suplementos alimentares, mas você sabia que ao engravidar a mulher pode ter direito à pensão, uma pensão mensal para arcar com os custos dessa gravidez? Pois é, muita gente não sabe desse direito. Vamos entender um pouquinho melhor ao vivo com o Eric Maia, que está com um advogado de família e vai nos tirar algumas dessas dúvidas. Eric, a mulher então ela pode pedir uma pensão durante o período da gravidez e não somente o pós-parto, né? Exatamente, Sofia. Assim que ela descobre a gravidez, ela já pode dar entrada nesse processo. E aí, quem vai esclarecer para a gente como isso pode ser feito e o que é esse direito, o que é esse benefício, é o advogado Luiz André Buarque, que é presidente da Comissão de Direito de Família da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso jornal. Doutor, primeiro passo a esclarecer para a gente o que são alimentos gravídicos. Isso, bom dia, Eric, bom dia, Gilvan, Sofia. Os alimentos gravídicos são prestações pagas à mulher grávida durante o período de gravidez e que sejam despesas decorrentes dessa gravidez. Isso é preciso comprovar a paternidade, doutor, porque assim, ela vai pedir isso a quem e como é que ela pede isso? Ela vai pedir ao suposto pai, mas não é necessário comprovar a paternidade, diferentemente de uma investigação de paternidade, onde se deseja a comprovação dessa paternidade. No caso dos alimentos gravídicos, bastam indícios. Que indícios são esses? Pode ser uma fotografia, pode ser conversas de WhatsApp. Então, esses indícios, esses indicativos de um relacionamento, porque hoje as pessoas se relacionam de forma liberal, e também desses relacionamentos de curto prazo pode surgir uma gravidez indesejada. Então, esse suposto pai ele pode ser obrigado a pagar esses alimentos gravídicos. Alimentos gravídicos, mas isso dá direito a outro tipo de benefício ou é só para a questão alimentar da mãe? A questões alimentares, alimentação especial, se houver necessidade, também exames, o parto, alguma assistência psicológica que ela necessite, ou seja, despesas que são decorrentes dessa gravidez e que o médico entenda como necessárias. Doutor, no caso das despesas de saúde, caso a mãe tenha aí um plano de saúde, como é que fica essa questão? Se ela já tem um plano de saúde, esse plano de saúde custeia essas despesas, não há necessidade de se obrigar esse suposto pai a pagar, porque seria duplicidade de pagamento. Salvo os casos em que o plano de saúde eventualmente não cobrir essas despesas, então ele pode ser chamado a pagar uma parte delas. E se o pai não tiver como pagar, doutor, como é que fica? Quando o pai não tem como pagar, serve como os alimentos tradicionais, pagos aos filhos menores de idade ou até, eventualmente, aos filhos maiores. Os avós, os pais dele, os avós paternos, são chamados a pagar esse débito. Doutor, a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, os relacionamentos hoje, às vezes, eles são bem liberais e a mãe tem a liberdade de se relacionar com quem ela quer. Se houver dúvida sobre a paternidade, como é que faz? Ela pode pedir alimentos gravídicos a duas pessoas, por exemplo, ou mais de uma pessoa? Olha, é uma situação um pouco complicada, porque se ela própria tem dúvidas, imagine o magistrado, imagine o judiciário. Normalmente não se tem aceito esse tipo de litisconsórcio passivo, que a gente chama dois supostos pais, na ação. Mas há quem defenda essa possibilidade. Só que, nesta hipótese, um desses supostos pais não é o pai. Então, a situação que se coloca, muito possivelmente, não vai ser admitida. Doutor, nesses casos, por exemplo, solicitou a dois pais e aí, depois do nascimento da criança, com a realização dos exames de identificação, ficou comprovado que ele não é o pai. Cabe reembolso? Não, os alimentos, eles, em regra, são irrepetíveis, ou seja, não há reembolso. O que pode acontecer é, se esta mãe está de má fé e diz que aquele suposto pai é pai, mas não é, e ela sabe antecipadamente disso, então, nesse caso, é possível não só o reembolso, as despesas materiais, quanto também, eventualmente, os danos morais por essa má fé. Se eu pedir esses alimentos gravídicos, eles têm validade, eles vão até quando? Bem, esses alimentos, eles perduram. Quando, ao nascimento da criança, os alimentos gravídicos, eles já são convertidos automaticamente em pensão alimentícia para o filho. E se, eventualmente, as despesas com o filho já nascido superam aquelas despesas que estão sendo pagas com os alimentos gravídicos, essa mãe pode pedir a revisão da pensão para elevar o valor. E elas vão perdurar até ele ter 18 anos. A partir dos 18 anos, ele, filho, é que tem que provar agora que necessita, porque é possível, sim, diferentemente da pensão do direito previdenciário, a pensão alimentícia é possível um filho maior de idade, com 30 anos, por exemplo, pedir. É uma situação excepcional, mas é possível. Como é que a mãe pode fazer essa solicitação, doutor? O que é que ela precisa?
ela tem que procurar um advogado, ou não tendo condições financeiras para isso, procurar a Defensoria Pública para ingressar com uma ação de alimentos gravídicos com esses indícios da paternidade, que são justamente essas fotografias, conversas de WhatsApp, testemunhas. Doutor, essa lei é nova? Não, não é uma lei nova, é uma lei de 2008, portanto, já temos 14 anos aí de vigência dela. Como é que essas ações acontecem, doutor? Elas acontecem com que frequência? Isso é comum no judiciário brasileiro? Não é muito comum no judiciário brasileiro. Em outros estados você tem várias situações desse tipo, alimentos gravídicos. Mas eu não tenho parâmetros de informações do nosso estado, mas não é algo corriqueiro, não é algo que a gente tem visto muito na prática. Doutor Luiz André, muito obrigado pela sua participação. A gente agradece seus esclarecimentos. É isso, é só procurar um advogado e dar entrada no processo. É com vocês de volta no estúdio, Gilvan, Sofia. Obrigada, Eric, pelas informações. A gente estava falando sobre isso ontem, né, Gilvan, inclusive, sobre esse direito que muitas mulheres desconhecem, porque durante a gravidez os custos são muitos. Os custos para alimentos diferenciados, para um suplemento alimentar que essa mulher, porventura, venha a precisar, ou até mesmo um exame que o plano de saúde não cobre, né, Gilvan? Idas frequentes ao médico. Então, toda essa assistência, essa possível assistência que essa mulher precise, é importante que ela tenha esse material, né? Os gastos aumentam, né? Aumentam tudo e, como você falou, né? Aumenta a questão do suplemento alimentar, de uma alimentação diferenciada, né? Tudo isso é necessário. Vem os medicamentos, às vezes, necessários para esse período. Então, são gastos a mais realmente.